Estamos de volta ao vivo, direto da AgriShow, do recinto da Feira Agropecuária. As mulheres no agro, as mulheres do campo voltam daqui a pouquinho, a partir das 4 horas. Daqui a pouquinho tem mais convidadas aqui para a Letícia Biguete Savenhago entrevistar. Deixa eu colocar o meu companheiro Sérgio De Grande Júnior, que está lá na nossa central, no nosso estúdio principal, no Instituto SEB, a fábrica. De Grande, boa tarde para você, bem-vindo. Obrigado pela participação aqui com a gente também. Obrigado, boa tarde, Caparelli, boa tarde a todos que estão acompanhando essa cobertura maravilhosa da TV Tati, do Grupo Tati de Comunicação, pela AgriShow, a maior feira da América Latina da área da agricultura. Bom, eu quero que você participe aqui comigo, estou recebendo dois queridos amigos, começar pelo José Luiz Coelho, que é consultor sênior de agronegócio e sócio da Marquestrate. Boa tarde, Coelho, bem-vindo. Obrigado pela participação aqui com a gente. Muito boa tarde, César. Muito boa tarde, Del Grande. Prazer muito grande a gente estar aqui com vocês na cobertura da 28ª edição da AgriShow. Esse ano que tem como base aí o tema voltado para a conectividade, para o agridigital e para a agricultura de precisão como um todo, que permeia praticamente todas as tecnologias, de todas as máquinas, de todas as cadeias de produção. César. Boa tarde também, obrigado pela participação do Roberto Tille, que é CEO da Televerde. Obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer, uma alegria estar sempre aqui no AgriShow, Ribeirão Preto, onde o agro não para. Fala um pouquinho da Televerde para a gente. Comenta um pouco, o nosso Coelho vai comentar para a gente um pouquinho sobre a Marquestrate já, mas sobre a Televerde agora. A Verde é uma empresa feita por profissionais muito experientes em duas atividades básicas do conceito de rede. Mobilidade, as famosas operadoras de telefonia celular, e também acesso à internet. Essas duas coisas ficaram juntas há questão de 15 anos, e hoje o smartphone e outros terminais são esse recurso poderosíssimo para toda atividade, inclusive para a agropecuária. E é isso que a gente se propõe a fazer, levar esse recurso para essas regiões rurais, de uma forma onde o produtor rural ele é o cliente. E isso é muito diferente das outras empresas, que elas não têm essa capacidade de conseguir dar um tratamento individual às necessidades de cada agricultor. Como é que, na tua visão, a tecnologia impacta na produtividade? Tremendamente. A gente já tem hoje uma quantidade de anos onde a gente vê a diferença de um ser humano operando, ou trabalhando, ou até vivendo com esse recurso, e também quando esse recurso não está presente. Parece coisa da década de 80, 70, onde você não conseguia saber aonde estava, se já estava ou se não estava, não conseguia controlar uma atividade, e isso acontece na região rural sem a conectividade. Quando ela chega, aí as pessoas se transformam num profissional muito mais eficiente, muito mais seguro, muito mais satisfeito com a sua atividade. Ele se sente um cidadão de boa representatividade na sociedade, ele está integrado. Ok. Coelho, dá uma passada o que é a Marquestrate, quem não conhece ainda, para ficar sabendo um pouquinho. Marquestrate é uma empresa de consultoria do agronegócio sediada aqui em Ribeirão Preto e vem atuando já no mercado nacional e outros 26 países há praticamente 19 anos. E mais recentemente, numa parceria aí com o grupo SEB, nós estamos fundando, e essa aqui está sendo a feira de lançamento da Harvey Agribusiness School, que é a primeira escola de agronegócio, César, do país, de fato, né? Não é uma escola de agronomia, não é uma faculdade de engenharia agrícola, ela está conectada com as principais escolas de agronegócio do mundo, e ela tem como objetivo a formação de profissionais que vão atuar nas lideranças do agronegócio brasileiro, sul-americano e mundial. Essa semana, inclusive, estamos recebendo alguns professores que são membros de academias que já assinaram convênios de cooperação junto com a gente. Nós vamos estar com eles aqui nos estúdios do grupo, né?
Tati. E a ideia é que esses alunos, eles possam... Metade dos cursos vão ser já na língua inglesa, para que eles possam ir exercitando isso já desde o início. E vários deles vão ter a opção, por exemplo, de fazer o curso de graduação 1 semestre, 2 semestres, em alguma escola conveniada, seja na América do Norte, na Europa e até na Ásia. Então, realmente, é uma satisfação muito grande a gente ter aí a SEB como parceiro de primeira hora e parceiros aqui como a Tele Verde, o Roberto, e essas pessoas que estão trazendo, de fato, a conectividade para o meio rural, que é ela o meio que vai permear todas as outras tecnologias. Se não tiver a conectividade, nada que nós estamos vendo aqui fora faz sentido. De Grande, colocar você na conversa aqui também na roda, por favor. Roberto Tille, da Verde Internet, e também o Zé Luiz Coelho, da marca Strat Raven. Por favor, fique à vontade. Então, eles estavam falando e eu estava lembrando de uma época em que as pessoas falavam assim, olha, o camarada que não estuda vai para o campo, vai para a roça, né? Hoje é o contrário. Hoje o cara, para ir para a roça, tem que estudar. Tem que estudar e estudar muito. A gente tem visto aí pelas reportagens na AgriShow, de repente você tem uma coletadeira de 100 milhões de reais, você não vai botar na mão de um camarada que não saiba, que não tenha formação, um bem de 100 milhões de reais. É uma coisa assim, até maluca, né? Então tudo é muito caro, tudo é muito tecnológico. E eu queria conversar com os dois, tanto o Coelho, que é um grande amigo Coelho, um abraço para você e para o pessoal da Verde também. Como é que é essa cara do novo homem da roça, o novo caipira? Vamos chamar de novo caipira, porque nós todos somos caipiras, né? Mas como é que é a nossa cara agora? Agora a gente fala inglês, agora a gente fala chinês, agora a gente tem livro debaixo do braço, na hora de ficar quietinho a gente tá lendo. E como é que é esse novo homem da roça? Eu gostaria que vocês mostrassem, e claro, só é possível isso via conectividade e via formação. Gostaria de saber isso dos dois. Fique à vontade. Eu acredito que, apesar do mercado ainda ser comprador, existe muita demanda pelos produtos agropecuários aqui do nosso Brasil, cada vez mais nítida esse aumento da importância do cliente, no caso do cliente chinês, do cliente de outras localidades, e da capacidade do produtor rural de se preparar e de se apresentar como um fornecedor daquele cliente com uma excelência na produção e entregar o produto ao cliente, né? Então, para isso, o profissional da fazenda, da atividade de produção, ele tem que estar mais capacitado e tem que ter as ferramentas para poder melhorar nessa capacidade dele de aprender continuamente, né? E usar sistemas mais modernos e equipamentos mais modernos, máquinas agrícolas ou sementes ou fertilizantes, implementos em geral, e softwares, né? Computador. Isso faz parte do dia a dia de um profissional com um nível de excelência na sua atividade maior. E é isso que o mercado internacional espera da gente. Exato, exatamente. E é isso que a gente vê acontecer aqui no AgriShow. Coelho, fica à vontade. Primeiro, agradecer o agroabraço aí do meu amigo Del Grande. Realmente, Del Grande, a gente teve uma mudança aí praticamente de 180 graus, né, no cenário mundial do agronegócio. A gente ainda estava conversando com o Chiquinho, né, o Dr. Francisco Maturro, nosso presidente aqui da AgriShow. Nós estamos na 28ª edição da feira. Nós só pulamos aí os 2 anos da pandemia. Então, na verdade, nós estamos falando de 30 anos de AgriShow. Quando nós fizemos a primeira AgriShow, estava recém-lançado o celular, né?
Então, naquela época, o que mandavam era a parte mecânica das máquinas, alguma coisa de hidráulica. A gente não sonhava ainda com eletrônica, né? Aí passaram mais 10 anos e entraram os computadores de bordo. A turma até brincava. Quando a gente falava que as empresas estavam trazendo tratores com computadores de bordo ou com eletrônica embarcada, César, a turma perguntava se era alguma coisa que estava vindo por debaixo do pano do Paraguai, porque eletrônica embarcada naquela época era isso, né? E aí as coisas foram mudando. Há menos de 5 anos atrás já tivemos o primeiro trator autônomo aqui na AgriShow. O que é um trator autônomo? É um trator que ele não precisa de operador. Ele tem uma programação, ele tem lá uma série de algoritmos, ele tem satélite que posiciona ele na superfície terrestre. Então, assim, a velocidade com que as coisas melhoraram é algo assim brutal. E isso está fazendo com que um grande fenômeno no campo está acontecendo. E o Roberto, até depois eu vou pedir para ele, eu tenho essa curiosidade de ouvir isso de uma empresa como a Televerde, porque nos últimos anos eu fui professor da Luiz de Queiroz em Piracicaba durante 10 anos. E a gente percebia que ano a ano a idade média dos nossos produtores rurais aumentava, né? Na época o europeu já estava aí com 68, 69 anos em média de idade, os americanos com 55, 56, os brasileiros com 45, 47, 49, 50. E agora a gente começa a ver um fenômeno que é exatamente o contrário. A gente começa a ver a terceira ou a quarta geração, esses meninos aí que eu diria... Nós ainda somos de uma geração analógica, nós nascemos analógico e tivemos que virar digital na marra, né? Mas essa moçadinha que está vindo aí, eles já nasceram digitais. Eles não sabem o que é um câmbio mecânico de um automóvel, de um caminhão. Para eles é tudo automático. Para eles, né, o mundo tem uma dimensão diferente. E é um mundo que realmente é cada dia mais global. Antes, a gente, quando falava em competição no agronegócio, eu competia com o meu vizinho de cerca, com o meu vizinho de município. Você lembra, Roberta? Assim, a rivalidade, o César acompanhou bem, que havia entre os municípios da região e tudo mais. Com o tempo, a rivalidade passou para os estados, passou para os países, e hoje ninguém planta uma semente de nada sem olhar o que o Brasil está fazendo. Então o sujeito entra na Bolsa de Chicago, ele vai olhar como é que estão os patamares, o mercado futuro, área plantada, como é que é a previsão de clima. Isso vai balizar o que os americanos vão plantar. Aliás, o Brasil já passou os Estados Unidos na soja. No milho a gente ainda tem um tempinho para alcançá-los. Mas o Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, é a maior potência agroambiental do planeta. E ela conseguiu isso às custas de tecnologia, com esse pessoal novo que está chegando, com esse perfil altamente tecnológico, e é uma tecnologia de resultado. Não é uma, como dizem lá em Goiás, não é uma tecnologia de bonito, César. É uma tecnologia que tem que aumentar a produtividade, tem que reduzir o custo de produção, reduzir o ciclo e reduzir os riscos. Porque na agricultura a gente tem, no final do dia, uma fábrica a céu aberto. Muitas coisas não estão na nossa mão. E são investimentos cada vez maiores. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar só alguns números aqui. Se você já for o dono da terra, se você não estiver pagando arrendamento para ninguém, hoje, para você plantar 1 hectare de grãos, você vai gastar, no mínimo, entre 8 e 10 mil reais. Se for 1 hectare de cana, entre 12 e 15 mil reais. E agora eu vou para o extremo dos extremos, César. 1 hectare de alho, hoje, para você plantar, custa 260 mil reais. Caramba! E se alguém está plantando alguma coisa que custa 260 mil reais, obviamente ele tem que ter uma receita que remunere esse custo e traz para ele um lucro. Até para repassar, Até para poder repassar. E ter um ganho em cima disso. E hoje ele está conseguindo fazer isso até com um largo sorriso nos lábios, né? Porque realmente a atividade está remunerando.
Hoje ele consegue ter uma renda bruta acima de R$300 mil por hectare. É uma cultura intensiva, tem que ser irrigada, precisa de câmara fria, depende de muita gente. Alho comum, alho caseiro. Alho que se caseiro. coloca no arroz e tal? Só que assim, né? A gente planta mais de 40 milhões de hectares de soja, mais de 35 milhões de milho, 9 milhões de hectares de cana, nós temos 20 mil hectares de alho. Mas alguém está botando R$260 mil por hectare para plantar o alho. É quase uma especiaria, hein? César, a gente diz o seguinte, né? Alho, batata, beterraba, essas culturas que são HF, hortifruti, o ano que o sujeito acerta, ele troca o avião. O ano que ele erra, ele vende a bicicleta. É assim que funciona. Poxa vida. De Grande, mais alguma questão aqui para o Roberto e também para o Coelho? Fica à vontade. Não, o Coelho me fez agora viajar legal, viu? O Coelho me fez fazer uma viagem sensacional e me lembrou de um amigo que é médico e ele foi trabalhar lá em Tocantins, na época não era nem estado de Tocantins ainda, né? E aí ele tinha lá, ele atendia as pessoas e tinha uma terrinha. Aí um dia um pessoal da Bayer falou para ele assim, podemos plantar menta, na verdade era hortelã, na sua terra. Ele falou, ai meu Deus do céu, isso é mato, né? Mas planta, né? Você sabe que ele ganhou muito mais dinheiro plantando hortelã do que atendendo gente no hospital, que ele chegou até a ser dono do hospital. E realmente você me fez lembrar desse meu amigo. Porque a gente não sabe que as pessoas plantam hortelã, né, e ganham dinheiro das indústrias farmacêuticas por conta disso. Ele falou do alho. Realmente a gente usa o alho em casa, mas não tem a menor ideia de como isso tecnologicamente chega até ali. Ô Coelho, realmente é uma coisa sensacional a gente lembrar para essa moçada que vem aí que leite vem da vaca e não da caixinha, né? É muito importante isso, né? As novas gerações imaginam isso mesmo, né? Que o leite nasce na caixinha, né? Bom, querem comentar mais algum assunto? Fiquem à vontade, nós temos mais um tempinho ainda. Coelho? Eu tenho uma pergunta para o meu amigo Roberto aqui, César, que se você me permitir eu vou fazer no ar aqui. A gente fala muito da conectividade, a gente fala muito da agricultura de precisão e tal. Hoje eu consigo fazer praticamente todas as regulagens de uma máquina. Eu consigo saber a rotação, eu consigo saber o consumo, eu consigo saber se o cara está dormindo, se ele não está dormindo, se ele está operando no lugar certo, se ele está operando... Esse negócio do lugar certo, César, as usinas aqui da nossa região, tem usina aqui com 60 mil hectares, 80 mil hectares, 100 mil hectares de cana. A gente não pode contar isso para muita gente, mas até pouco tempo atrás, às vezes o sujeito arrendava uma área nova e a informação não chegava em tempo real para o operador da máquina. Então muitas vezes o cara ia no campo para aplicar calcário, Roberto, e aplicava numa área que era do vizinho, não era a área que ele tinha que aplicar. Então as máquinas hoje, se o sujeito for aplicar num lugar errado daquele que foi planejado, a máquina não liga, ela não aciona. Ou apita. Ou dá um sinal de vida. Viu, César? A turma fala assim, essa máquina só falta falar. Não, ela fala. Ela fala. Hoje só falta dar um croque na cabeça. Mas o que eu queria perguntar para o Roberto é o seguinte. Roberto, nós estamos aqui em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Sudeste do Brasil. À medida que a gente vai indo para as nossas fronteiras, você citou agora há pouco aí o Tocantins e outras regiões, como é que a Televerde atua hoje? Por exemplo, o sujeito que está num lugar que lá no raio ali de 20, 30 quilômetros, esse cara não tem internet, não tem sinal, não tem antena, não tem nada. Como é que a gente pode, através da Televerde, levar a conectividade para esse sujeito, Roberto? Existem basicamente duas formas. A nossa preferida é fazer parceria com um provedor de internet que já está presente na região. Então, essa empresa, ela tem uma estrutura, a gente chama isso de rede ou backbone, e também tem profissionais, tem carros, tem veículos. E então a gente faz uma parceria com essa empresa e às vezes tem torre, não tem torre, a gente coloca a torre. A gente prefere até operar onde já tem a torre, porque a torre tem um custo, né? E aí a gente trabalha junto com esse provedor local, usando a internet que ele já tem. Essa é a forma preferida, e mais rápida e de melhor qualidade.
Quando isso não está presente, por exemplo, você vai numa região florestal, no meio da Amazônia, literalmente, aí a gente pode usar o satélite. E aí tem várias soluções para fazer esse acesso à internet via satélite. E a gente chama isso de backhaul. Na verdade, é a conexão daquela torre com aquele rádio, aquelas antenas, que vai fazer o acesso local, né, via rádio, com a internet. Então, tem essas duas formas que a gente trabalha. E a solução é a mesma, seja aqui no Sudeste, no Centro-Oeste, ou no Norte, ou no Nordeste, ou no mundo. Operando já tudo em 5G ou não? A infraestrutura que a gente usa é 4G, só que ela tem a maior parte dos equipamentos já prontos para receber o software do 5G. E o 4G ele tem uma vantagem porque ele resolve praticamente todos os problemas da agropecuária a um custo muito mais interessante. E você não precisa adquirir novos terminais. O 5G ele agrega atributos melhores, de melhor performance, num ambiente onde isso é necessário. Onde isso não é necessário, ele agrega custos de adoção. Mas o 5G deve absorver essa tecnologia também, toda essa expertise, para poder propiciar para o agro um bom negócio. O 5G é simplesmente uma evolução. Na verdade, é a mesma tecnologia. Se chama LTE, Long Term Evolution. É a primeira tecnologia, o primeiro padrão de redes de comunicação móveis feitos para dados, para a internet. Até o 3G, a tecnologia de uma operadora, de uma rede móvel, era feito para tráfego de telefonia de voz, que tinha um comportamento. Quando começou a surgir a internet, as aplicações no smartphone, vídeos e outras coisas, aumentou muito a necessidade de dados. Aí eles desenvolveram um novo protocolo, que é esse LTE, que a gente deu o nome de 4G. Esse protocolo ele já tem no seu DNA essa evolução. Agora está tendo uma evolução que as pessoas dão o nome de 5G, é uma mudança de software. Okay. E de frequência também. Então é como se você fosse mudar o sinal de um rádio FM ou um canal de uma televisão. Você muda de frequência. Isso. E aí o 5G opera em outra faixa de frequência. Isso determina a mudança do terminal, do telefone. Tá. E isso tem um custo alto. E isso a gente não quer apresentar agora para o produtor rural, porque é só mais um custo e não vai ter benefício nenhum ainda. Deixar mais para frente. Então. Exatamente. O 4G ele tem uma qualidade maravilhosa. Vai se sustentar ainda por um bom tempo. E um custo bem mais acessível. Okay. Os produtores já têm os terminais lá. É só botar o SIM card ou o chip. Quer finalizar? Roberto, só para finalizar. Claro que tudo isso é muito variável em função da distância, da localização. Mas assim, a média. Qual é o investimento de um agricultor hoje que ainda não tem a internet, mas tem a internet via fibra, por exemplo, a 20, 30 quilômetros da sede da fazenda? Quanto que ele vai ter que investir em equipamento e depois no serviço mensal? Uma ideia, a ordem de grandeza, Roberto. O maior custo é da torre. E uma torre, quanto mais alta, melhor vai ser a capacidade dela de cobrir regiões maiores também, né? E a outra coisa importante é que o compartilhamento dessa infraestrutura reduz muito o custo. Com os vizinhos, você está dizendo? Para todo mundo, A gente tem essa capacidade de fazer isso. Estão falando de uma região média, típica em termos de topografia, né? Nem tão plana quanto o Mato Grosso, por exemplo, e também nem tão acidentada quanto Santa Catarina ou Minas Gerais, ou o próprio Rio de Janeiro. Mas uma coisa normal, a gente está falando aí em torno de uns R$10 por hectare. Hectare, não só hectare produtivo, plantado, né? Porque na conta do produtor rural cliente, sim, ele pensa sempre no hectare que ele planta. Sim. Mas, na verdade, tem outras áreas em volta que a rede vai estar cobrindo. Sem dúvida. Então, essa nossa conta é sobre esse hectare aí. É um valor médio. Isso é o investimento inicial. Isso já dá para ele adquirir uma torre, né?
e também a infraestrutura da rede para botar para funcionar. Aí tem um investimento que ele vai ter que fazer nos terminais, comprando... Isso é dele, isso não é locado. É dele, se ele quiser ele pode alugar também. Certo. Mas ele precisa comprar um smartphone, um modem para conectar no trator. A maior parte das máquinas modernas já está vindo com esse equipamento modem embarcado, né? No trator, numa colheitadeira, nos autopropelidos. Né? Perfeito. E a gente constrói a rede já nessa faixa de frequência, então funciona. Esse é um outro investimento que ele vai fazer. Depois, para manter, aí o custo por hectare cai para R$1 por mês. O custo é muito bom, né? É muito bom. O custo-benefício, perfeito. De uma forma geral, a empresa ou até o indivíduo que sabe usar a tecnologia, ele se destaca. Então, se a gente olha hoje no cenário mundial, as empresas mais valiosas são justamente daqueles indivíduos, daquelas pessoas que souberam usar o ecossistema de tecnologia para construir os seus negócios. Não é mais banco, não é mais petroleira, não é mais montadora de veículos. Essas empresas já estão lá no segundo, terceiro lugar. As empresas mais valiosas são as que melhor fazem uso da tecnologia de rede, da internet, da mobilidade. E é isso que a gente quer proporcionar para o produtor rural. Legal. Esse negócio transformador. E também para as pessoas que trabalham lá. Roberto, obrigado pela tua participação da Verde Internet. Roberto Tille, obrigado mesmo pela participação. E o Coelho a gente vai se ver, se não me engano, amanhã, né? Acho que a semana toda, hein? Para falar um pouco mais da Raven, consultor sênior de agronegócio e também sócio da Marquestrate. Um abraço e até a próxima. Até Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, viu, Parabéns, gente? aí. De Grande, a gente volta daqui a pouquinho contigo aí do estúdio também. Tem a participação das mulheres no agro, a sequência daqui a pouquinho. A gente volta já contigo. Quer falar alguma coisa, De Grande? Fica à vontade. Não, eu tô esperando as mulheres no agro. Quero ver mais. Já. Então vamos. Logo após o intervalo. Antes, porém, a gente vai ver um depoimento de visitantes nesta terça que estão acompanhando, que estão passeando ou fazendo os seus negócios aqui na AgriShow. Vamos lá. Olá, boa tarde. Meu nome é José Luiz, eu sou de Limeira, São Paulo. Estou aqui esse ano aqui na AgriShow para conhecer os produtos aí voltados para a área agrícola. É isso. Valeu. José Massaro Matsoca. Estou aqui para ver o sistema de irrigação para a minha lavoura. E o senhor é da onde? Pilar do Sul. Pilar do Sul, isso aí. O que o senhor está achando da feira? Ótimo. É Fernando Angeloni, eu sou de Passos, Minas Gerais. E o que motivou o senhor a vir aqui na feira, aqui na AgriShow? Conhecer a novidade. E o que o senhor está achando? Tá bem aproveitável, vamos ver mais tarde. Não estou na metade dela ainda.